Queridos e queridas, eu vos cumprimento com a graça e a paz do Senhor. Vos convido a lermos um texto sagrado, Neemias, capítulo 4, aproveitando que estamos em pé. Louvo muito a Deus por esta grande oportunidade e agradeço ao nosso soberano Pai, enquanto os irmãos encontram. Neemias, capítulo 4, pastor Isaías, pastor presidente, muitíssimo obrigado, pastor Amorim, todos os pastores, e minha mãezinha que ela está, Mana, Deus bendiga, amém, feliz, ela estava um pouco ruim pela manhã, nós oramos, eu digo à noite a senhora vai estar bem, vai estar lá, deu tudo certo. Vamos ler a palavra. Neemias capítulo 4. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: dobre bem a sua atenção para essas 4 perguntas e esta declaração. Que fazem estes fracos judeus? Segunda pergunta. Permitir-lhe a isso, sacrificarão? Pergunta número 3. Acabá-lo-ão em um só dia? Pergunta número 4. Vivificarão dos montões o pó das pedras que foram queimadas? Agora vamos para uma declaração. E estava com ele Tobias o Amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará facilmente o seu muro de pedras. Tomai o vosso assento. Muito obrigado. Nós estamos vindo de uma jornada, por último agora em Brumadinho, e eu quero aproveitar para... Eu vi aqui que tem alguns irmãos mineiros, não é? Deus abençoe. Estou vindo... Deus tem nos levado a alguns lugares onde acontecem tragédias, no Brasil e no mundo. Esse ano nós já tivemos no CT do Flamengo, no Colégio Suzano São Paulo, dando auxílio a famílias. E, por último, estivemos em 50 voluntários em Brumadinho, onde aconteceu aquela tragédia. Já tenho 60 dias consecutivos nesses trabalhos. E estávamos com psicólogos, médicos, enfermeiros, ex-jogador de futebol. E a gente vai para trabalhar os traumas, as feridas da alma, as depressões, dar auxílio a estas pessoas. Por último, eu estava na fronteira da Venezuela, ministrando a refugiados acerca de depressão e suicídio. E estava retornando semana passada e me ligaram de Brumadinho dizendo: olha, nós fizemos um evento e agora pela Câmara de Vereadores e vai estar todo mundo machucado aqui em Brumadinho e queríamos que você viesse trazer a palestra dia 4 agora desse mês. E eu estava no avião ainda, vindo já de Venezuela para... Eu digo, vou descansar um pouco agora. Aí eu cheguei em Porto Alegre e vim em Santa Maria no dia seguinte, já tomei o voo para Belo Horizonte outra vez. E aí eu disse, agora onde vou tomar um ar? Porque são 70 dias consecutivos. Ah, já sei. Lá em Foz do Iguaçu. Tomei o voo para cá e uma surpresa muito agradável. Elades, para mim, foi o melhor Elades de todos os tempos. Um renovo de Deus maravilhoso. E estar aqui é uma grande alegria. Amanhã, retornando a Santa Maria, conto com as orações dos amados. Como o nobre e querido pastor Isaías esteve falando, nós temos o livro, vários irmãos aqui já têm, que é O Sonhador, que faz o sonho acontecer, que hoje é um best-seller no Brasil. Como se livre dos traumas e conflitos da mente, como desenvolver resiliência, como concretar o solo emocional e psíquico para as sementes das derrotas não criarem raízes. E esse livro, Aprenda com os Meus Pedaços, que hoje é usado, inclusive, por muitos líderes, que são temas como reciclar o lixo mental do passado, como transformar perdas significativas em potencialidades, como os intelectuais do passado tentavam reciclar suas derrotas, como superar traumas, recicle e transforme seus traumas em ferramentas, saindo do coma emocional, sofrer por antecipação é fazer o velório antes do morto chegar, e tem esse, lançado por último, Inteligência, Propósito e Paixão. Como você canalizar o seu propósito para o qual você veio nesse mundo, descobrir a sua inteligência, o seu tipo de inteligência, regado pelas águas da paixão. Vamos para a palavra de Deus. O playback, por último, tá bom, querido?
Queridos e queridas, nós, ao olhar para esse texto, Neemias é um livro em que ensina a gente de várias formas. E esse livro a gente pode estudar ele acerca de construção, edificação. Mas usaremos o livro de Neemias para ilustrar os 5 ataques mentais que o inimigo usa contra a nossa vida. Outra vez, usaremos o livro de Neemias para ilustrar os 5 ataques mentais que sempre nós somos bombardeados pelo inimigo. Nós sabemos que o nosso cérebro, a nossa mente, se o seu cérebro, se a sua mente está bem, se o seu cérebro trabalha bem, você vai trabalhar bem também. Se o seu cérebro sofre alguma turbação, uma perturbação, você vai ter um dia escuro. Porque o seu cérebro, a sua interação, a sua conversa, o seu diálogo, o seu trabalho, tudo que nós fazemos está envolvido com o cérebro humano. E é importante entendermos que as enfermidades, todas as enfermidades, quase todas que temos, estão em conexão com os pensamentos. Por exemplo, a depressão, que é uma enfermidade psíquica da mente, é bem verdade que existem 3 classes de depressão: a física, a emocional e a espiritual. E a gente não pode espiritualizar o que não é espiritual. Paulo já dizia que é espiritual, discerne-se espiritualmente. Então esse tema ainda é um tabu, às vezes, na mente de alguém a ser quebrado, dessa questão da depressão. Porque existem as pessoas hipersensíveis, que são pessoas que não têm resistência emocional diante de uma perda, diante de um drama, diante de uma dor, e ela tem mais dificuldade de superar, de desenvolver ferramentas psicológicas, emocionais, mentais e espirituais. Então, se o seu pensamento, se a sua mente trabalha bem, você vai ter um dia maravilhoso. Porque a sua interação pessoal, ela depende da sua mente. Ela depende do seu cérebro. Esse cérebro, que é a terceira parte do peso, a terceira parte do seu café da manhã, do seu almoço, da sua janta, vai para alimentar o seu cérebro. 2% do peso do seu corpo é o peso desse cérebro. E é um órgão maravilhoso, 100 bilhões de neurônios entrelaçados uns com os outros. Então a gente vê que é um fenômeno que Deus nos deu. Por isso que se tornou um grande alvo de ataque do inimigo. Às vezes a gente pensa que existem outras áreas pelas quais o inimigo entra em uma pessoa, mas existe só uma. Se o inimigo não conseguir entrar pela sua mente, ele não entra por outros lugares. Se o inimigo não conseguir lhe enganar, nos enganar através da mente, por isso que a mente é um grande campo de batalha. É na mente que nós ganhamos, é na mente que nós perdemos. Desenvolver ferramentas de resiliência, ferramentas mentais, psicológicas e emocionais, até porque a gente não é só espírito. A gente tem um emocional, tem um cérebro. Então, como eu estava falando, os pensamentos, eles têm ligação total com as dores que sentimos, com as enfermidades que temos. A maioria das dores que você sente tem origem no pensamento. Se você alimenta pensamentos positivos, você vai ter uma vida positiva. Se você alimenta pensamentos de murmuração, de críticas, você vai desenvolver uma rede neuronal de uma pessoa crítica, de uma pessoa murmuradora, de uma pessoa... E isso é muito sério, não é só questão espiritual, mas é uma questão de hábito, porque os nossos neurônios, através de sinapses, eles vão gerando uma rede neuronal de uma pessoa murmuradora. Então, se você quer ser uma pessoa murmuradora, pessimista, então murmure muito, seja bem pessimista, e você vai criar essa rede neuronal na sua mente. O seu motor neuronal vai trabalhar para isso. E se você quer ser uma pessoa saudável, agradecida, seja uma pessoa agradecida. E isso não é só questão espiritual, mas é uma questão de neurônios, é uma questão de rede. E Paulo já dizia que nós devemos pensar no que é bom, no que é amável, no que é perfeito, no que tem bom nome. E foi descoberto pelos neurocientistas que nós temos o nosso segundo cérebro, é o intestino. Então, quando você tem bons pensamentos, quando você pensa no que é bom, no que é amável, em bons projetos, quando você fala bem do seu próximo, quando você ama com o coração, quando você perdoa com o coração,
quando você perdoa você mesmo, quando você consegue reciclar o lixo do seu passado. Eu perdi pai e mãe aos 2 anos de idade. Tive muitas turbulências na minha vida. E nasci no interior do interior do interior do interior, lá onde Judas perdeu as botas. E eu tive que reciclar muita coisa, eu tive que romper com muitas crenças limitantes. Eu tive que me reconstruir outra vez, porque a gente nasce na cidadezinha, naquele povinho, e a gente às vezes, e o determinante não é da onde você vem, mas para onde você está indo. O determinante não é onde você nasceu, é para onde você está caminhando. Não importa se você nasceu de uma pequena família, de uma grande família, não importa de onde você surgiu, quem sabe de um ambiente de drogas, de crack, não sei de onde. O determinante é para onde você está indo. Então, eu quero compartilhar com vocês, com a ajuda do Espírito Santo, acerca de 5 ataques mentais que o inimigo lança sobre a vida dos filhos de Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente começa observando que existia uma finalidade. Qual era a finalidade dessas 4 perguntas e essa declaração de Tobias e Sambalate, quando eles começam em forma de perguntas? Tem aqui, qual era o objetivo? Primeiro, despertar a mente, estimular a mente dos judeus, para que eles não acreditassem que aquela obra era uma obra de Deus. Eles queriam, porque o inimigo ele estimula o nosso pensar. Basta você ir para a internet, para a televisão, para esse mundo tecnológico, imprevisível e digital, e você vai estar vendo como que o inimigo, eu não diria que ele põe o pensamento, mas ele estimula o nosso pensar. Por isso que aonde você chega, você vai ver uma propaganda, não é? Você vai ver uma propaganda, você vê na internet, basta estar vendendo qualquer coisa, você já entendeu o que eu quero lhe dizer. Por quê? Porque o inimigo ele trabalha exatamente através do despertar, estimular a nossa mente, estimular o nosso pensar. Como ele sabe que o grande campo de ataque é a nossa mente, então ele investe no nosso pensamento. Porque se ele consegue, o grande medo do inimigo é porque ele perdeu o controle sobre a nossa vida. Então a forma dele nos conquistar outra vez é através da mente, é através do pensamento. Então a forma como o inimigo trabalha no mundo, ele trabalha através de ataques mentais. A primeira pergunta é: que fazem estes fracos judeus? É importante entendermos que Neemias ele se apaixona por Jerusalém. Ele chega em Jerusalém desejoso em reconstruir, e a Bíblia diz que os muros estavam destruídos e as portas derribadas. Muros era muito importante nessa época porque as cidades eram muradas. Muro fala de proteção, porta fala de segurança. Se você chega e uma porta está fechada, está falando de autoridade. Porta fala de autoridade. Quando disseram para Neemias que os muros estavam derribados e as portas estavam queimadas, eles estavam dizendo: o inimigo entra e sai. Não existe segurança e nem existe autoridade na cidade. Neemias em hebraico significa consolador. Quando eu olho para Neemias e para essa Jerusalém destruída, e Neemias se apaixonando para reconstruir Jerusalém, eu lembro da minha vida, da nossa vida, quando a gente veio a Jesus. Já que Neemias significa consolador, é uma figura do Espírito Santo aqui, eu vejo exatamente o Espírito Santo quando ele chegou na nossa vida para ele fazer uma obra de reconstrução. Então nós usaremos o livro de Neemias para ilustrar os 5 ataques mentais que o inimigo lança sobre a nossa vida. E o primeiro ataque é: eles chegam e a Bíblia diz que o muro estava erguido, já estava sendo erguido. Eles não elogiaram a construção. Quando você olha para uns versículos lá, o 6 e o 7, você vai observar que o muro, por estar erguido, a Bíblia diz que eles se iraram, ficaram com ódio, uniram forças. Qual é o outro objetivo dos ataques? Primeiro é estimular a sua mente. O segundo é desvirtuar eles do intento, do propósito, da construção. Aí eles chegam e começam: que fazem estes fracos judeus? Observe que essa pergunta tem como objetivo estimular a mente dos judeus, para que eles paralisem a obra, para que eles não prossigam. Veja, esteja viajando comigo. O Espírito Santo vai desvendar esse segredo.
E a gente vai entender a forma como o inimigo trabalha na terra através de ataques mentais. O objetivo dele é paralisar a obra da construção que o Neemias Espírito Santo começou na nossa vida. Primeira pergunta em forma de ataque mental. Que fazem estes fracos judeus? Exaltação da nossa fraqueza. Eles exaltam a fraqueza dos irmãos judeus que estavam edificando. O que fazem estes fracos judeus? O primeiro ataque do inimigo é mostrar a nossa fraqueza, a nossa limitação. Todos nós que aqui estamos temos limitações, temos fraquezas. Todos nós que aqui estamos. Um em uma área, outro em outra, todos nós a temos. E o inimigo, por ser um psicólogo milenar, ele estuda a nossa vida e a conhece, e é em cima disso que ele trabalha. Então, ataque mental. Eu acredito que algum dia você estava vindo para a igreja tão feliz, alegre, e de repente veio em forma de ataques mentais na sua cabeça, dizendo: você não é ninguém, você é tão frágil, você é pequeno, você não pode. São ataques mentais que o inimigo... Por que às vezes existem pessoas que passam 200 anos na nossa igreja, Assembleia de Deus, a qual eu nasci nela e estou até hoje, e às vezes vai para uma testemunha de Jeová, algo que não tem nada a ver na vida, sabe? São ataques mentais que o inimigo desmonta, mentalmente falando, na mente das pessoas, aquela estrutura que ela construiu em Deus. As limitações que nós temos quando nós olhamos com os nossos olhos, a gente vê um gigante, mas quando a gente olha com os olhos de Deus, a gente vê um recipiente da graça de Deus ali, como foi o caso de Paulo. Paulo ora para que o espinho na carne saia: Senhor, tira de mim. E de repente Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora observe, como é que nós vamos reacionar ao inimigo quando vem esse ataque mental? O que faz esse fraco crente, essa fraca mulher, esse fraco homem? Inimigo, eu reconheço que realmente eu sou pequeno, sou frágil, mas eu entrei em um negócio com Deus e Ele é forte. Tudo eu posso nele que me fortalece. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oh, glória! Então, o primeiro ataque mental do inimigo na nossa mente é com o objetivo de mostrar a tua fraqueza, a tua limitação, quando você está no campo de guerra, no campo de batalha. Hoje a gente está aqui protegido, nosso pastor está aqui, os pastores, os obreiros, a igreja, você está protegido. Agora, quando você sai amanhã para o campo de batalha, um vai para o escritório, outro vai para a guerra, outro vai para o campo, lá tem gigantes, os ataques eles começam vindo. Aqui é um campo de treinamento para a gente vencer as batalhas lá fora. Então, o primeiro ataque do inimigo é com o objetivo de exaltar a nossa limitação. Quantas vezes você sofreu perdas na sua vida? Seja emocional, espiritual, ministerial, não sei em que área, e de repente o inimigo apontou a sua limitação, dizendo: a sua vida terminou, a sua vida acabou. Mas por você acreditar que existe um Deus grande, que transforma as tuas limitações em potencialidades, você hoje está aqui louvando a Ele. Segundo ataque mental, primeiro ataque mental, então, a pergunta com o objetivo de estimular a mente dos judeus para que eles parassem: realmente somos frágeis, realmente somos pequenos, realmente não podemos, realmente não temos, somos frágeis. Não. A gente vai ver como que Neemias depois reage diante desses ataques. Segundo ataque mental, vamos lá. Que faz esses fracos judeus? Permitisse-lhe a isso? Sacrificarão. Lembrança do passado, exaltação do passado, para você duvidar do seu futuro. Vocês pensam que nessa Jerusalém destruída, vocês vão sacrificar alguma coisa ao Deus de vocês? Isso aqui é coisa passada, já está destruído. O inimigo, ele gosta muito do lixão. E ele sempre quer levar a gente no lixão do nosso passado, através da mente, através do pensamento.
Existem milhões de pessoas com depressão no mundo por situações passadas que não conseguiram superar os seus passados. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com neurocientistas e eles descobriram que quase metade dos pacientes que vivem nos hospitais, eles têm alguma disfunção nos seus corpos. E a causa é falta de perdão próprio. As pessoas se equivocaram no caminho da vida, sofreram perdas, sofreram dramas. E de repente essas pessoas, elas não conseguem se aceitar, se perdoar. Recentemente, eu ministrava em um centro de reabilitação social, é um trabalho que a gente faz, eu gosto muito. E o meu material, se tem algum líder de centro de reabilitação aqui, o meu material é de graça para você. Então, em várias partes do país já tem, da língua espanhola também, de reciclagem emocional dentro dessa área. Eu dou muitas palestras em centros de reabilitação também. E de repente um jovem começou chorando, mas era um choro em muito desespero. E eu cheguei perto dele e disse: filho, o que aconteceu? Ele disse: Abraão Silva, o problema é que eu não consigo me perdoar. Porque eu perdi isso, perdi esposa, perdi filhos, perdi empresa, perdi... E estou aqui dentro dessa casa quase destruído. Eu disse: eu quero mostrar para você 3 chaves em Deus, que a partir de hoje você vai mudar de atitude. Deus vai mudar a sua história. Primeiro, Deus perdoa o seu passado. Só que não basta, porque para Deus basta, mas nós somos humanos e os ataques amanhã eles continuam, o inimigo dizendo que você não está perdoado. Então Deus, além de perdoar o nosso passado, Deus nos liberta do poder do passado. É como cortar a corda que segura você ao seu passado. Número 3. Deus devolve o nosso passado como ferramenta de bênção para a gente ajudar a outras pessoas. Então, Deus perdoa o meu passado. Deus me liberta do poder do passado. E depois, Deus devolve esse passado como ferramenta de bênção para a gente ajudar pessoas. Eu jamais hoje, lógico que isso faz parte de um plano de Deus. Tudo que eu passei na minha vida, se eu não tivesse passado, eu não estaria indo aonde acontecem os grandes dramas hoje da nossa nação e alguns países do mundo. Haiti, depois daquele terremoto, eu estava lá dentro sozinho, depois a equipe vai. Essas grandes tragédias. Existe uma força que me leva. Primeiro Deus. Mas a primeira força é Deus, depois os dramas que eu vivi, as situações que eu passei. E Deus me ensinou a transformar perdas em potencialidades. Deus me ensinou a reciclar o lixo mental do meu passado. Deus me ensinou a transformar. E uma grande arte na vida é a gente aprender a transformar os nossos traumas, transformar as nossas feridas em ferramentas de auxílio a outras pessoas. O nosso Brasil a cada dia cai mais em depressão. E uma das causas, sabe qual é? É porque cada dia a nossa geração, ela é uma geração orgulhosa, ostentosa, egocêntrica e egoísta. O egoísmo destrói a vida das pessoas. Os países que mais hoje sofrem depressão não são os mais pobres, são os mais estabilizados. Quanto mais você compartilha a sua dor com outras pessoas, mais você prova da graça de Deus e mais você é curado. Fazem 5 anos que a gente, quando aconteceu aquele drama, eu estava em Goiânia e aconteceu aquele drama em Santa Maria, que morreram 242 jovens, e eu fui convidado pelo Dr. Dionísio, da igreja de Santiago, pertinho de Santa Maria, um advogado muito conhecido, assessor da convenção gaúcha, um grande amigo meu, me convidou, disse: Abraão, vem aqui trazer umas palestras para a gente nessa área que você ministra, porque passou um grande drama. E são 5 anos. E estou já vai para 2 anos que eu estou em Santa Maria. E o que me levou foi o drama que aconteceu em Santa Maria, que a gente foi fazer o projeto. E o meu querido pastor Floreni Lamberti, deu tudo certo e a gente findou indo para lá. Ainda estou ligado em Goiânia, mas já estou com quase 2 anos em Santa Maria. Mas o frio está chegando, o gelo está chegando. Está forte o negócio por ali. Peço que vocês orem por Santa Maria. Depois que aconteceu esse drama lá da Boate Kiss, existe, parece que um espírito de morte. Não quero falar negativamente, é uma cidade universitária, tem muitas faculdades, um povo abençoado.
Mas nesse contexto de depressão e suicídio é muito forte em Santa Maria, principalmente depois desse drama. Então, é muito importante nós entendermos que Deus perdoa o nosso passado, nos liberta do poder do passado, porque o nosso passado é como uma sombra. Você parte para realizar os seus sonhos e o passado ele te puxa para trás. Você vai e ele te puxa outra vez. O inimigo trabalha através de ataques, mostrando o seu passado. Vocês pensam que vão sacrificar nessa terra, nessa Jerusalém destruída? Quantas vezes você vem para a igreja e o inimigo quer enfraquecer a sua aliança com Deus, quando ele aponta para o seu passado? Seu passado está perdoado, mas nós temos um cérebro, nós temos uma mente. E é interessante entendermos que aqui os ataques mentais, eles não vieram só para os que estavam trabalhando, vieram para Neemias também. Significa dizer que parte da nossa liderança no Brasil, muitos pastores, agora mesmo um pastor, um grande líder em Minas Gerais, me chamou para uma reunião, ele disse: Abrão Silva, eu quero que você de alguma forma, através aqui da convenção, do ministério, você venha trazer essas palestras aqui, porque esse negócio de suicídio e depressão está muito forte. Por muitos anos a gente espiritualizou, às vezes, o que não é espiritual. Associamos tudo que é depressão com demônio. Tem depressão que é, mas a maioria não é. Porque existe a depressão física, a depressão emocional e a depressão física, emocional e espiritual. Então, para debulhar toda essa situação, a gente vai chegar a um denominador. Que poucas situações são demônios. É lógico que uma pessoa com demônio, com depressão, ela está vulnerável a espíritos de demônios. Mas é uma ignorância dizer que qualquer depressão, qualquer transtorno emocional por uma perda sofrida. Agora mesmo em Brumadinho, muita gente está com depressão. É demônio? Não é demônio. É perdas, é dramas. O que falta às vezes também é sensibilidade à dor humana. A gente às vezes tem um alto nível de espiritualidade, mas falta às vezes ferramentas de humanidade. A gente é tão egoísta, egocêntrico, ególatra. É pessoas embriagadas com certificados e diplomas, pessoas que não conseguem estudar. Eu louvei a Deus porque agora tinha advogados lá do Congresso Nacional, lá como voluntário lá com a gente. Tinha até a doutora Márcia daqui, estava lá também. Tinha enfermeiro, psicólogos do Rio de Janeiro, 4 que nem evangélicos são, aceitaram o nosso convite e vieram. São pessoas humanas. Nós precisamos cada dia desenvolver ferramentas de altruísmo. A gente às vezes é bem espiritual, mas às vezes a gente é pouco humanos, porque somos tão espirituais e tão religiosos e pouco humanos. Então, o segundo ataque mental que eles lançam vocês pensam que vão sacrificar, ou seja, apontam para o passado. Vamos para frente. Terceiro ataque mental. Acabá-lo-ão em um só dia. Observe. Exaltação da dúvida para você temer o presente. Vocês pensam que vão terminar essa obra de construção em um só dia? O inimigo ataca o seu presente para comprometer, para você temer o seu futuro. Vocês pensam que vão acabar hoje? Como é que você reage diante dessa pergunta, desse ataque mental do inimigo? Quantas vezes você olha para você e diz assim: parece que eu não cresço, parece que eu não avanço. Parece que eu estou no mesmo, ano vem ano, e eu estou ali. Esteja ligado, às vezes é o inimigo. Parece que o pastor não me vê, parece que a líder do círculo de oração não me vê, parece que o líder de jovem não me vê, parece que eu sou o mesmo, eu não cresço, eu não avanço. Exaltação da dúvida para você temer o presente. Vocês pensam que vão terminar essa obra hoje, mas o que a Bíblia diz? Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, quantas vezes os ataques mentais eles chegam para a gente? Aí, às vezes, chega até nessas horas, o inimigo trabalha, e o inimigo terreno também, às vezes, trabalha. Aí o camarada chega e diz assim: vai lá para a minha igrejinha, estou começando lá agora, e lá você já vai ser pastor presidente. E como a gente está vivendo na era da ostentação, do glamour, do poder, da fama,
do orgulho. Todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser poderoso, pouca gente quer ser servo. Então a gente corre para lá. Mas é muito importante entendermos essa forma de ataque mental do inimigo que ele lança na nossa mente. E o objetivo dele é desvirtuar você do seu intento, do seu propósito, da sua direção. Mas essa noite nós estamos debaixo do sangue de Cristo. Oh, glória! Eu sinto uma graça de Deus essa noite aqui. Oh, glória! Feche seus olhos por 30 segundos. Fale profundamente com o Espírito Santo. Tu lhe alamém com snoi bitchulahamiou soi e cai sai. Tira malanoi eu sou calamanai tira bacai surya. Todos os ataques do inimigo estão sendo dissipados pela força do Senhor. Calamanturibe coubias. Aleluia. Oh, glória. Então, exaltação da dúvida. Acabaluão em um só dia. Vocês pensam que vão terminar isso hoje? Vocês não têm condição para terminar tudo isso hoje. Mas a gente tem uma consciência que a vida cristã ela é uma construção eterna. Não desista se você não conseguiu vencer em alguma área da sua vida. Prossiga. Lute, guerreie. Guerreie com Deus em oração. Existe uma força divina que vem sobre nós nessa hora. Por eu ter perdido muito cedo, Deus me ensinou a orar muito cedo. Quando eu tinha meus 17 anos, às vezes eu entrava noites adentro, tinha um pastor amigo que orava muito. Hoje a gente tem dificuldade em encontrar pessoas, amigos, parceiros de oração. Ele tirava 4 horas de joelho. E Deus colocou aquele negócio no meu coração. Não era competição. Não era um desejo mesmo de orar. O Espírito Santo gerou. E eu lembro que eu orava, meus 17, 18 anos, 4 horas de joelho. A oração é algo tremendo. Hoje eu não oro, acho que nem a metade. Mas é depósito. Fale com o Espírito Santo. Quarto ataque mental. Vivificarão dos montões as ruínas, as pedras que foram queimadas. Exaltação do seu futuro para impedir a visão de ressurreição. Eles olham para as pedras queimadas em Jerusalém e dizem assim: vocês pensam que essas pedras vão ressuscitar? Vocês pensam que esses tijolos queimados vai alguma coisa? Sabe o que é isso? É as ruínas da nossa vida. Todos nós que estamos aqui temos algum tipo de ruína lá atrás, antes de você servir a Deus, alguma ruína que ficou. Ele aponta, o inimigo aponta para as ruínas da nossa vida. Estão queimadas essas ruínas. O inimigo quer tirar de você a esperança e a fé de que o Espírito de ressurreição está dentro de nós. Exaltação do seu futuro para impedir a visão de ressurreição. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ele está dentro de nós. E ele pode ressuscitar essas pedras ainda que estejam queimadas. Oh, levante a sua mão. Oh, glória. Oh, glória. Choramanai calabatuiri de micomaranayashira. Ele vai ressuscitar as pedras queimadas, porque Ele é Deus. E a Bíblia diz, aquele que ressuscitou o Espírito que levantou a Cristo, Ele mora dentro de vocês. Agora, queridos e queridas, vamos para o último ataque do inimigo. Agora muda a situação. Primeiro, ele atacou a sua fraqueza, que faz esses fracos judeus. Mas aí você continua, você segue, você não para. É na faculdade, é no colégio, é no trabalho, é na igreja, você segue.
servindo. Ô irmão, como eu tenho saudade, acho que é porque eu vim de um mundo diferente. Eu nasci no interior e eu cheguei a morar pouco tempo, mas com 2 pastores, 2 líderes maravilhosos. E não tinha água encanada, era no interior mesmo. Os cultos eram no sábado, tinha que encher assim um balde grande com água. E eu fazia aquilo no sábado pela manhã, mas com tanta alegria. E Deus me ensinou esse negócio, sabe? Tanto faz sentar assim na porta ali, como no púlpito. E agora até foi tocado esse assunto no Elad, sobre essa questão de serviço. Cada dia que passa, irmão, está desaparecendo da igreja aquelas pessoas que fazem por amor. Esse povo que vai nessas tragédias, todo mundo vai se doar. Os meus livros ficou tudo embrumadinho para as pessoas. Não estou querendo aqui, mas é um estilo de vida meu. Então assim, as igrejas brasileiras daqui mais alguns anos, eu não sei se vão virar como igrejas americanas, que para alguém cantar um hino vai ter que pagar. Isso é uma tragédia no meio do povo de Deus. Isso é uma desgraça no meio do povo de Deus. Esse orgulho, esse egoísmo, esse egocentrismo, essa miséria, como câncer que vai destruindo os filhos de Deus. Quem é servo aqui, levante a sua mão. Eu sou servo, eu amo servir pessoas. Se você ama servir pessoas, você que é universitário, aqui tem bastante. Faça o seu curso, dizendo: Deus, eu quero servir pessoas. Você vai ser o melhor profissional da sua classe. Senhor, eu quero servir o meu próximo. Deus vai te prosperar e vai te abençoar. Agora veja, muda a questão no versículo 3. Não é mais em forma de pergunta. Já que atacou a tua fraqueza, tu continua. Atacou o teu passado, tu prossegue. Atacou as ruínas do passado, você continua. Atacou a tua vida presente, tu prossegue. Tu diz: eu não abro mão desta casa, porque foi Deus quem me plantou aqui. Aí ele diz: ah, é? Agora vem em forma de uma declaração. Ainda que vocês edifiquem, já que vocês são persistentes, já que vocês são teimosos, mas ainda que vocês edifiquem, isso vai ser tão frágil que se subir uma pequena raposa vai derrubar. Aleluia. Eles queriam aqui a exaltação da dúvida para desvirtuar o reconstruído que já estava construído. E querendo estimular a mente dos judeus para dizer: essa construção aí é frágil. Mas nós queremos essa noite declarar, em nome de Jesus, que a nossa construção e a nossa base não é frágil. A nossa construção, a nossa base, o nosso alicerce é o Calvário. É o sangue de Jesus. Então, quando o inimigo trouxesse ataque na sua mente, dizendo que o seu fundamento é frágil, que o nosso fundamento é frágil, não. Você vai contra-atacar dizendo: não é frágil, porque é o sangue de Jesus. Agora, partindo para a conclusão, o versículo de número 6 diz: edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a metade, porque o povo tinha ânimo para construir. O que é isso? Quando você para firme diante dos ataques do inimigo. Tobias e Sambalate, eles estão em todos os lugares. Na igreja, no Congresso Nacional, na prefeitura, na empresa. Existe ali no Congresso Nacional, eu tenho alguns amigos, pastores da frente parlamentar, nos deputados, inclusive eu vim, um amigo gaúcho me convidou, um deputado federal, Marcelo Brum, estive lá agora. Tem um culto na quarta-feira. Irmão, mas ali é terra de gigante. Coitado do presidente Bolsonaro, ele não sabe mais o que fazer. Sabe o que é isso? Essa geração ególatra, egoísta, egocêntrica, e todo mundo quer o poder.
Sambalate e Tobias têm tudo que é lugar. Os ataques mentais sempre virão, mas Deus é com você. Aleluia. E parece que eles crescem, os Sambalate e os Tobias. Só que a Bíblia está dizendo que a construção aconteceu rápido. Por quê? Porque o povo teve ânimo. O que é isso? Quando a gente para firme diante dos ataques do inferno, diante dos ataques da inveja do inimigo, vem uma graça soberana do céu. Deus nos reveste de poder. Quando você diz, eu não aguento mais os baques, a luta, a prova, vem do céu sobrenatural e você vence. Levante a sua mão nesta noite, adore ao Senhor. Oh, glória! Ora baixandaraia. A Bíblia diz, depois que você fizer tudo, fique firme, inabalável. Esteja em pé nessa noite adorando ao Senhor.